Bom dia! Vamos para mais uma aula. Nossa aula hoje é de português. Nós vamos fazer a leitura de um texto e depois a gente vai conversar sobre a interpretação desse texto. Então, vamos começar a nossa leitura. Nós já lemos um mito e agora a gente vai ler um texto expositivo. Porque nós lemos um mito como nascem as estrelas, de acordo com o mito indígena. E agora a gente vai ver sobre um texto expositivo. Como nascem as estrelas? Esse é o título do texto. Você gostaria de saber como isso acontece? Antes, antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. E essa nuvem tem o nome de essa nuvem tem o nome de nebulosa e existem dentro das galáxias. O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhões de anos. Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando um ponto cada vez maior. Depois, o interior da nebulosa vai se transformando em uma bola incandescente. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Olá, bom dia! Vamos para mais uma aula. E nossa aula hoje a gente vai fazer a leitura, nossa aula de língua portuguesa, nós vamos fazer a leitura de um texto. Então, nós já fizemos a leitura do texto Como Nascem as Estrelas, nós fizemos um mito, né, sobre isso. Nós já lemos o mito de como nasce o mito indígena e agora a gente vai ler um texto expositivo. Nós vamos fazer a leitura do texto e depois a gente continua conversando sobre a interpretação do texto. Como nascem as estrelas? Esse é o título. Você gostaria de saber como isso acontece? Antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. A essa nuvem E essa nuvem tem o nome de nebulosa. Olá, bom dia. Vamos para nossa aula, mais uma aula. Nossa aula hoje é de língua portuguesa. Nós vamos fazer a leitura de um texto, Como Nascem as Estrelas. Nós já conhecemos esse texto que a gente leu, mas nós lemos um mito, né? Um mito indígena sobre como nascem as estrelas. Nós vamos fazer a leitura desse texto e vamos conversar sobre a interpretação do texto. Como nascem as estrelas? Você gostaria de saber como isso acontece? Antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira. Essa nuvem tem o nome de nebulosa e existe dentro das galáxias. O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhões de anos. Primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando um ponto cada vez maior. Depois, o interior da nebulosa vai se transformando em uma bola incandescente. Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Então, esse texto foi de uma fonte, né? Foi retirado também a fonte do observatório, né? Então, foi um texto com base, né? Com base científica, é um texto escrito por Felipe Bogaz Notari, né? Ele tem 9 anos. Então, qual foi a fonte? Então, aqui está falando a fonte, né? De onde ele retirou as informações. Observatório, Universidade Federal, né? Então, nós observamos que ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Que foi do site de onde ele retirou essas informações, que ele teve base, né, que ele se baseou, né, de acordo com essa fonte para fazer esse texto. Para compreender o texto, um pouco de conversa. Nós sabemos que essa parte de conversa ela é oral, atividade oral, o que não nos possibilita no momento a fazê-la, né, durante esse período de pandemia. Converse com seus colegas. Com que propósito um leitor vai ler esse texto, né? Então, com que propósito o leitor vai ler esse texto?
O que você acha que o autor pretendia ao escrever esse texto? Na sua opinião, o autor atingiu o objetivo? Então, veja bem, vocês podem... A gente pode estar observando o seguinte, né? Então, com que propósito o leitor vai fazer a leitura desse texto, né? Com que propósito? Com o objetivo de aprender como nascem as estrelas, né? Então, porque normalmente a gente já fez a leitura do texto do mito, né? Totalmente diferenciado, né? Porque o mito ele tem essa narrativa, é uma narrativa de explicar como surgem as coisas, as coisas da natureza, né? Os elementos da natureza e assim por diante. Então, e nesse texto aqui, qual é o objetivo? Com que propósito um leitor vai ler esse texto? Com o objetivo de aprender como nascem as estrelas, né? Então, letra B. O que você acha que o autor pretende transmitir? Então, eu acho que ele pretende transmitir. Ele pretende transmitir o quê com isso? Uma informação, né? Ele pretende transmitir uma informação de como nascem as estrelas, né? Então, o texto expositivo foi escolhido um texto expositivo para isso, né? Aqui nós temos, na sua opinião, o autor atingiu o objetivo? Você acha que o autor atingiu esse objetivo? E é a resposta pessoal, né? Ele atingiu esse objetivo de estar expondo essas informações, né? Quem estudou, quem lê esse texto, consegue, através do texto expositivo, aprender, ele tem esse objetivo de passar essa informação. Compreensão. Fique sabendo, o texto expositivo deve ter um título e é composto de 3 partes. Então, ele deve ter o título e é composto de 3 partes. A introdução, que apresenta o tema ou a ideia central, né, a ideia principal. Então, o tema, a ideia, qual é o tema desse texto? Se a gente for ver qual é o tema, qual é a ideia principal? Então, o tema principal desse texto é a formação das estrelas, né, a formação das estrelas no nosso universo. Desenvolvimento. Amplia o tema, então ele vai ampliar o tema, um modo de organizar as informações e apresentá-las em sequência. Então ele dá uma sequência, vai mostrando o desenvolvimento, né? O próprio nome já diz, vai desenvolvendo, né? Então vai tendo as etapas, ele amplia e vai apresentando a sequência, perdão, as etapas, que pode ser marcada por expressões como primeiro, depois, em seguida, finalmente. Então, porque vai construindo, né? Vai sendo, mostrando as etapas. Então, vai sendo construído numa sequência. E aí é comum, tá? Primeiro acontece isso, depois aquilo, né? E por fim, ou finalmente. E a conclusão. A conclusão, o próprio nome já fala, é quando a gente vai concluir o nosso texto, a gente vai finalizar. Então, a conclusão é a finalização. Deixa eu tentar fechar essa porta aqui. É a finalização. Nós temos aqui a primeira pergunta, qual é o tema, né? Qual é o tema do texto? Como nascem as estrelas? Qual é o tema? Gente, não é o título, é o tema. Então, o tema, o título é Como Nascem as Estrelas. E o tema vai ser do que esse texto vai ser tratado. Então, qual é o texto, né? O assunto principal, qual é o tema? O tema vai ser a formação das estrelas no universo. A formação das estrelas é o nosso tema, né? Porque o título, Como Nascem as Estrelas. E o tema? Tema é diferente de título? O tema é a ideia, né? A ideia que aquele texto vai apresentar, né? Aquela ideia principal. Qual é a ideia principal do texto? O texto está tratando de quê, principalmente? Né? Da formação das estrelas no universo, na formação das estrelas. Número 3. Qual é a principal informação da introdução? Na introdução. Então, vamos ver. Qual é... O nosso primeiro, ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte... Nós vimos que na nossa primeira parte, a gente viu qual é a principal informação, né?
qual a principal informação da introdução. Então, o processo de formação das estrelas é lento? Não, essa não é a principal informação, né? As nebulosas são formadas de gás e poeira, ou as estrelas são nebulosas antes de nascer. Então, qual é a informação principal? Então, nós vamos voltar ao texto. Aqui nesse meu programa que eu estou gravando, ele não volta a página, né? Porque ele faz uma sequência de gravação. Então, eu estou gravando direto do PowerPoint. Então, ele não faz ele não volta no slide que já foi passado, porque ele faz uma gravação linear. Então, não tem essa volta. Mas eu vou fazer a leitura do texto aqui, onde você gostaria de saber como isso acontece? Antes de as estrelas nascerem, elas são uma grande nuvem de gás e poeira interestelar. Essa nuvem tem o nome de nebulosa e existe dentro das galáxias. Então, aqui pergunta, qual é a informação principal da introdução? As estrelas são nebulosas antes de nascer, né? Então, essa é a nossa informação. Número 4. Em qual parágrafo do texto o tema é desenvolvido? Em qual parágrafo? Nós sabemos que o primeiro faz parte da introdução, né? Então, esse texto ele tem apenas 3 parágrafos, né? Então, ele é apenas, o primeiro parágrafo faz parte da introdução, o segundo parágrafo, né? No segundo parágrafo é que está o desenvolvimento. Circule nesse parágrafo, então você vai colocar aqui, você vai responder. Segundo parágrafo, temos a linha aqui para vocês responderem. Circule nesse parágrafo as expressões que indicam uma sequência. Vamos lá, eu vou fazer a leitura, como eu te expliquei que eu não posso voltar aí no computador. O processo de formação das estrelas é lento e pode durar bilhões de anos. Primeiro, né, olha aqui a expressão, né, nós temos até aqui na explicação, primeiro, a nebulosa começa a se condensar, formando um ponto cada vez maior. Depois, então, nós vamos circular no texto quais as expressões. A expressão primeiro e depois. Aqui você vai colocar, aqui nesse espaço, segundo parágrafo. Mas depois você vai colocar lá, primeiro e depois. Vai fazer o que no texto? Vai circular, vai fazer um círculo em volta. Qual das frases abaixo poderia substituir a conclusão do texto? Então, como foi a conclusão do texto? Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Essa é a conclusão do texto. Né? Nesse momento, acaba de nascer uma estrela. Vamos ver. A formação de uma estrela depende de vários fatores. Essa é uma conclusão. Essa bola incandescente é uma estrela que acaba de nascer, ou tudo começa com a condensação de uma nebulosa? Então, qual é a nossa conclusão? Que a gente pode substituir. Veja bem, se eu escrevesse assim, a formação de uma estrela depende de vários fatores, estaria concluído o meu texto? Não, né? Se eu escrevesse tudo começa com a condensação de uma nebulosa, eu estou concluindo ou iniciando um assunto? Nesse caso, eu estou começando um assunto, não estou finalizando. Conclusão é mesmo que finalizar. Então, o que nos sobrou aí? Eu posso substituir aqui no texto essa bola incandescente, essa bola incandescente é a estrela que acaba de nascer. Então, vamos continuando a nossa atividade. Desculpa. Nós temos assim, complete o esquema com as principais informações de cada parte do texto. O título, nós já sabemos, né? Qual é o título? O título é Como Nascem uma Estrela. Como nascem as estrelas, né? A nossa introdução, né? Então, a introdução, o que nós podemos colocar? Na introdução, nós podemos colocar o quê, né? Então, na introdução, as estrelas são como uma nuvem de... Aí se complementa, né? Gás e poeira. Aqui, desenvolvimento. No desenvolvimento, nós podemos colocar...
Aqui no desenvolvimento, você vai colocar, ó. Aí você vai completar com parte do texto. Aí nós temos aqui, ó, a nebulosa começa a se condensar. Aí a gente pode voltar ao texto, né? Que a gente vai começar a colocar aí certinho, né? Então, a gente vai observar o texto, começa a condensar. Formando, né? Então, vocês vão observar o quê? Quais são as partes que aqui tá aqui, ó. O que começou aqui, né? Então, esse primeiro ponto aqui, nós vamos começar, aqui tem, ó, a expressão que indica a sequência, né? Primeiro, a nebulosa começa a condensar e depois vocês vão complementando o texto aqui, ó. Tem as lacunas, vocês vão pegar o texto e vão ver as palavras que completam aqui. E a conclusão, né? Conclusão nós já sabemos, é o final, como finalizou o texto. Vocês vão escrever aqui. Aí nós temos assim, ó. Numere as fotos de acordo com a ordem em que as informações são apresentadas no texto, né? Então, vocês vão numerar de acordo, ó. A foto, nós temos assim, ó. A foto 1, né? Então, você vai colocar. Qual que vai ser a foto 1? Vocês vão observar bem qual vai ser a foto 1, né? Isso aqui acontece quando? Foto 1, né? Então, você vai colocar a 1, a foto 2 e a 3. Então, nós observamos aqui, ó. Nessa parte aqui, a gente observa o quê? Que é apenas, né, uma nuvem. Aqui forma um ponto, né? Observamos um ponto, esse ponto aqui, né? E aqui já está pronta, né? Então, vocês vão numerar. A foto 1 ilustra. Então, o que a foto 1 ela ilustra, né? A foto 2 ilustra. E a 3? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. A foto 3, ela vai ilustrar o quê? Que ela é a conclusão, né? Ela vai ilustrar já, ela ilustra a estrela, né? Uma estrela, o nascimento, né? Ela ilustra a estrela. E as outras fotos? A gente vai só, ó, complete as frases relacionando a numeração das fotos às partes do texto. Então, a foto 1, ela vai ilustrar quem? Ela vai ilustrar qual parte do texto, né? Então, ela vai ilustrar a conclusão, o desenvolvimento ou a introdução. Na foto 1, vai colocar a parte do texto. Por quê? Se a gente pegar aqui e for ver o texto, ela está de acordo com o texto, né? Então, qual é a parte do texto aqui? Aqui nós estamos na introdução. Vou até responder essa daqui. Deixa eu colocar aqui. Foto 1, né? Então, a foto 1, na foto 1, ela vai ilustrar o quê? Ela vai ilustrar a introdução. A foto 2 vai ilustrar qual parte? E a foto 3, né? Então, essa é a forma para vocês estarem respondendo, né? Então, a foto 3, ela vai estar ilustrando a conclusão, que foi o quê? Acaba de nascer uma estrela, mas ela vai... Qual a parte? Fala de parte do texto, né? Não é do parágrafo todo. Nós não vamos copiar o parágrafo, vamos falar da parte. O texto expositivo, então, ele tem o título, né? O título, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Que parte do texto ilustra a foto 1? Introdução, desenvolvimento ou conclusão? Certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima.